Olá pessoal do terceiro ano. Pessoal, vamos fazer nossa revisão de calorimetria. Calorimetria estuda as trocas de calor. Bom, nessa revisão vamos lembrar o seguinte: calor é a energia térmica em trânsito. Ou seja, energia térmica é a energia de agitação das moléculas. Essa energia térmica vai passar de um corpo para o outro se nós tivermos um corpo mais quente e um corpo mais frio, se houver diferença de temperatura. E o sentido do calor é do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, a temperatura de A é maior que a temperatura de B, sendo mais quente o calor passa de A para B, até que quando A cede calor para B, a temperatura que mede a agitação dessas moléculas, a temperatura de A diminui, mas a de B aumenta, até que as temperaturas fiquem iguais. As temperaturas ficando iguais, cessa a passagem de calor de um corpo para o outro. E aí nós temos o equilíbrio térmico. Nós temos dois tipos de calor, o calor sensível e o calor latente. O calor sensível é quando a temperatura muda e o estado é o mesmo. Então o corpo está no estado sólido. A temperatura dele vai mudar e ele continua nesse mesmo estado. Se é líquido e a temperatura aumenta ou diminui, ele continua líquido. Então a temperatura mudou, nesse caso, com certeza o seu estado não muda. Agora acontece algo interessante. Quando é o estado que muda, por exemplo, o gelo derrete a 0 graus Celsius no nível do mar. O gelo está derretendo e ele está passando do estado sólido para o líquido, que é água. Enquanto nós tivermos gelo e água, e esse processo não tiver sido concluído, a temperatura é zero. Até que todo o gelo vire água. Pronto, concluiu esse processo. Depois que virou totalmente água, aí se essa água receber calor, sua temperatura aumenta, aí já é calor sensível. Mas durante o processo de transformação é calor latente, ok? Bom, o que é que nós vamos ver agora aqui? Temos os tipos de calor, vamos estudar então o calor sensível, ok? Vamos colocar as formulazinhas e calcular essa quantidade de calor que um corpo pode perder se ele for mais quente para o mais frio, ou se ele ganhar, se ele for mais frio e ganhar calor do mais quente. E o calor sendo energia, a unidade seria em joule. Mas calor, né, ele é uma energia que tem uma unidade especial. Nós calculamos o calor em calorias. E a conversão é que uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. 4,18 a gente trabalha com 4,2, ok? Bom, vamos lá. Vamos ver agora as formulazinhas do calor sensível, que é esse calor em que a temperatura muda, mas o estado continua o mesmo. Bom, no calor sensível, vamos colocar aqui, calor sensível. No calor sensível ocorre o seguinte: vamos então trabalhar basicamente com os elementos que compõem esse calor sensível, tá bom? Então, digamos que você tenha uma substância e eu quero, nesse caso, analisar essa substância. Eu pego 1 grama e observo que eu tenho 0, eu preciso de 0,5 calorias para que 1 grama aumente 1 grau Celsius. Então, isso daqui é uma informação importante. No laboratório, eu pego 1 grama e eu vejo quantas calorias são necessárias para que esse 1 grama aumente 1 grau Celsius. Essa informação chama calor específico. Então, o calor específico, nesse caso, é uma propriedade da matéria. Então, quanto maior o calor específico, significa que mais energia esse corpo vai ter para que sua temperatura varie. Bom, como o calor específico é a quantidade de calorias só para 1 grama e 1 grau Celsius, se você quiser encontrar todas as calorias em relação a vários gramas e para aumentar vários graus Celsius, você multiplica o calor específico por toda a massa e por toda a variação de temperatura. Ou seja, por toda a temperatura, a variação, por toda a temperatura que você vai aumentar ou o valor da temperatura que você quer diminuir, ok? Então está aí a nossa formulazinha. Quantidade de calor é igual a massa, calor específico, variação de temperatura. Ocorre o seguinte: o calor específico, ele fornece a quantidade de calorias para 1 grama. Então, digamos agora que eu tenho aqui
20 gramas da mesma substância. 0,5 é para 1 grama. Se eu quisesse calcular a quantidade de calorias, né, não para elevar 1 grama, mas todo o corpo, eu vou ter que multiplicar 0,5 pela quantidade de gramas. E isso é capacidade térmica, indicado por um C maiúsculo. A capacidade térmica aqui eu tenho 20 gramas, para cada grama 0,5 calorias. Então todo o corpo, esses 20 gramas, precisa de 10 calorias. Então o que é o calor específico? É necessário que você entenda o conceito, a definição. É a quantidade de calorias para que 1 grama só aumente 1 grau Celsius. A capacidade térmica já é a quantidade de calorias para que toda a massa do corpo aumente 1 grau Celsius. É por isso que, se eu quiser calcular também, já que, então a fórmula dela são 10 calorias por grau Celsius. Veja que o calor específico, ele informa que é a caloria por grama grau Celsius. A capacidade térmica não. Porque a capacidade térmica são 10 calorias para que o corpo todo aumente 1 grau Celsius. Aí se eu quiser encontrar, nesse caso, porque aí é para aumentar 1 grau Celsius. Se eu quiser aumentar 30, 40 graus Celsius, aí você vai multiplicar a capacidade térmica pela variação de temperatura. Como a capacidade térmica é massa vezes calor específico, se você substituir, né, a quantidade de calor é capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Ok? Então tá aí as nossas formulazinhas que nós vamos trabalhar. Então, capacidade térmica, massa vezes calor específico. E se você quiser encontrar o total de calor com a capacidade térmica, multiplica ela pela variação de temperatura. Ah, professor, mas quando é que eu uso? Mas por que? Quando é que eu uso calor específico e quando é que eu uso capacidade térmica? Claramente, você vai perceber que nos problemas você vai colocar um corpo mais quente, um corpo mais frio, para que eles troquem calor. Mas se você só quer que eles troquem calor entre eles, né? Se você deixar eles expostos ao ambiente, o ambiente também vai participar das trocas, ou seja, o ar pode estar mais frio e ele vai receber calor desses corpos, se é mais quente é o ar que vai passar. Então, o que é que ocorre? Se você quer restringir a troca de calor apenas a alguns corpos, você coloca esses corpos dentro de um recipiente que vai blindar, nesse caso, a troca de calor, que é chamado calorímetro. Uma garrafa térmica é um tipo de calorímetro. Você coloca ali o café quente, se você tivesse deixado essa garrafa aberta, ele vai perder calor para o ambiente. Você fecha e a função da garrafa térmica é impedir ao máximo que o calor do café, né, passe para o meio ambiente. Na realidade, ele não é tão perfeito assim, é um calorímetro muito bom a garrafa térmica, né? Então, se existisse calorímetros ideais, uma garrafa térmica ideal, eu colocaria um café hoje e tomaria daqui a 7 anos, né, quentinho da Silva. Não existe calorímetro ideal. Apesar do que nós consideramos nos problemas calorímetro ideal. Na realidade, é um calorímetro que troca pouquíssimo calor e é desprezível essa quantidade de calor que ele ganha ou perde, que a gente considera como ideal, ok? Bom, vamos fazer então o nosso probleminha aqui com essa fórmula do calor sensível, tá ok? Primeiro passo, mas você forneceu que o calor específico aqui é 0,5, como é que eu vou saber isso? Bem, calor específico é calculado no laboratório, cada substância, né, o cientista observa quanto ela precisa para que 1 grama aumente 1 grau Celsius. Então isso vai ser fornecido no problema, tá ok? Você não tem uma obrigação. A única substância que tem que saber o calor específico é a substância mais importante que nós vamos trabalhar, que é a água. O calor específico da água é 1. Significa que para que 1 grama de água aumente 1 grau Celsius, você fornece 1 caloria, tá bom? O gelo, até o gelo, nesse caso, para que 1 grama de gelo no estado sólido continue em estado sólido, mas só a temperatura aumente, e você tem um gelo, que o gelo derrete a 0, mas ele pode estar a menos 10. Se ele está a menos 10, ele aumenta 1 grau Celsius, ele vai para menos 9, não é isso? Então, mas para que isso ocorra, né, a temperatura do gelo varie, antes de chegar à temperatura, né, de fusão em que ele derrete, né, você tem um calor sensível. E o gelo, diferente da água, ele não precisa de uma caloria para que 1 grama varie a temperatura, só precisa de meio. Então o calor específico do gelo é 0,5, ok? O vapor também é bem parecido, a gente considera como 0,5. Você tem que saber da água. Vamos lá. Bem, então olha só. Vamos lá.
Vamos fazer um probleminha para a gente se divertir, né? Primeiro é o seguinte, digamos que você tem aqui uma substância no estado sólido e você tenha 40 gramas dessa substância. A temperatura inicial desse corpo é 20 graus Celsius. O que é que vai ocorrer? Você vai aquecer esse corpo, ele vai ficar mais quente, é a temperatura que vai aumentar. Então o estado dele é o mesmo, continua em estado sólido. E a temperatura final passa a ser 70 graus Celsius. Eu quero, nesse caso, para a temperatura aumentar, você vai aquecer, ou seja, ele vai ganhar calor. Se a temperatura aumenta, ele está ganhando calor, a quantidade de calor é positiva. Se a temperatura diminuísse, ele estaria perdendo calor, a quantidade de calor seria negativa. Então vamos lá. E aqui tem um dado importante que eu forneço, que é o calor específico, 0,2 calorias por grama grau Celsius. Um adendo aqui, uma explicação para vocês. Percebeu que a gente se queima facilmente, né? Principalmente quando a gente é uma criança buliçosa, que não fica no lugar quieto, a gente vai na cozinha e pega uma colher e coloca dentro de uma comida muito quente, de uma água fervendo. Rapidamente a gente queima a mão. Por quê? Porque a colher é feita de metal. E o metal, ele tem um calor específico bem baixinho. Significa o seguinte, com menos calorias, a temperatura dele logo sobe. Então, no caso de um metal, por exemplo, calor específico 0,2. Com 0,2 calorias, né, 1 grama já sobe 1 grau Celsius. Então, calor específico pequeno significa que com menos calor, você consegue, nesse caso, aumentar a temperatura. Então, não é o caso da água, porque a água tem um calor específico em relação às outras substâncias alto. Na realidade, a água é um grande regulador da temperatura, porque a água ela precisa de uma quantidade de calorias muito grande para sofrer, né, um aumento pequeno na sua temperatura. Então, durante o dia, ela demora muito tempo absorvendo calor e durante a noite, né, também ela vai perdendo calor, mas durante muito tempo. Isso impede que o planeta esquente demais durante o dia e esfrie demais durante a noite. Que permite, nesse caso, essa propriedade, a vida na Terra, para nós não termos extremos de temperatura, ok? Bom, vamos lá. Então aqui, quantidade de calorias é igual a massa, calor específico, variação de temperatura. Então a massa vai ser 40 gramas, calor específico 0,2, variação de temperatura aqui, só é diminuir, temperatura final menos inicial, aumentou 50 graus Celsius. Então vamos lá, a quantidade de calor vai ser igual a 40 vezes 0, dá 8, vezes 50, 400 calorias. O interessante é o seguinte, e se ao invés de ter ocorrido 20 graus para 50, para 70 aliás, eu tivesse feito o contrário, de 70 baixado a temperatura para 20. Nesse caso, a variação de temperaturas, né, houve uma queda de 50 graus Celsius. A variação de temperatura seria negativa e aqui a quantidade de calor seria negativa, indicando que ele perdeu, ou seja, a sua temperatura baixou e perdeu calor, ok? Bom, ocorre outra coisa. Muitas vezes você vai encontrar a quantidade de calor em quilocalorias. Uma quilocaloria são 1000 calorias. Então, quando é que você usa quilocaloria? É quando você passa geralmente de 1000. Por exemplo, se você encontrasse 6.000 calorias, para não colocar tanto zero, né, tira esses 3 zeros, coloca quilocaloria. Ok? Quilo significa 1000 vezes maior. É um prefixo que não é específico de caloria. Quilo torna 1000 vezes maior. Metro e quilômetro. Quilômetro, 1000 metros. Né? Então você tem grama e quilograma. Quilograma, 1000 gramas. Então quilo é um prefixo, né, que acompanha a unidade, indicando que é 1000 vezes maior. Então, de caloria para quilocaloria divide por 1000. Né? Só contar 3 casinhas. E 1 quilo corresponde, se você quiser tirar, deixar só na unidade padrão, você multiplica por 1000. Facinho, né? Bom, tá aí nosso. Bom, aqui eu vou colocar, mas vamos colocar aqui 400 calorias, ou em quilocaloria dividir por 1000, 0,4
quilocalorias. Bom, e se eu pedisse a capacidade térmica? Aí seria só um dado a mais. Qual é a capacidade térmica desse corpo? É a massa vezes o calor específico. A massa é 40, calor específico 0,2, capacidade térmica 8 calorias por grau Celsius. A diferença entre calor específico e capacidade térmica é que o calor específico é para 1 grama, a capacidade térmica é para aquecer 1 grau Celsius o corpo inteiro. Ok? Bom, tá aí. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Olha só. Vamos trabalhar agora com alguns probleminhas melhores que esse problema aqui, né? Porque esse foi bem direto. Bom, o que é que vai acontecer? Nós sabemos o seguinte, né? Que a troca de calor é feita entre corpos com temperaturas diferentes, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui num problema que é o seguinte. Forno, né? Um forno, na realidade, ele fornece calor para que a temperatura de um corpo aumente. E o calor é energia, ok? E a energia por segundo, né, que ele fornece, nós chamamos de potência. Então vamos observar algo interessante aqui. Digamos que aqui você tenha um forno, esse forno aqui. E dentro desse forno, você vai colocar um corpo, ok? Você vai colocar esse corpo. Esse forno, ele tem a seguinte, nesse caso ele vai fornecer calorias para esse corpo. Esse corpo aqui tem 300 gramas, ok? E esse forno, ele fornece uma quantidade de calorias em um determinado tempo. Então digamos que ele fornece, nesse caso, 20 calorias por segundo. Caloria por segundo. Né? Isso aí significa, eu posso dizer, um forno fornece 20 calorias por segundo para um corpo que é colocado no seu interior, ou eu posso dizer que a potência desse corpo são 20 calorias por segundo. Na verdade, potência, eu quero que vocês lembrem, de um corpo, é a quantidade de energia relacionada com o tempo. Então, uma máquina, para funcionar, ela tem uma potência, nesse caso, né, que ela recebe, que é uma quantidade de energia por segundo. Então esse forno, a função dele é fornecer essa energia para o corpo. E aí é o seguinte, eu vou colocar esse corpo durante 5 minutos, ok? E eu quero saber a temperatura final. Digamos que eu coloquei esse corpo com a temperatura inicial de 10 graus Celsius. Eu quero a temperatura final desse corpo, depois que receber durante 5 minutos. O que eu vou colocar aqui é o calor específico dele, que é 0,03 calorias por grau Celsius. E qual vai ser a sua temperatura final? Bom, vamos lá. O negócio é o seguinte, eu quero a temperatura final. Na realidade, a sua temperatura vai aumentar. Não é isso? Calor o quê? Sensível. Então a formulazinha do calor sensível é essa aqui. Ó. Calor sensível, massa, calor específico, variação de temperatura. Bom, eu quero a temperatura final, que está envolvida aqui, ó, na variação de temperatura, que é a temperatura final menos inicial. Então, se eu quero a temperatura final, eu tenho que ter a massa, que como eu tenho realmente, eu tenho que ter o calor específico, tenho também. Tenho que ter a temperatura inicial, tenho também. Mas eu preciso ter, para saber a temperatura final que ele alcançou, quanto de caloria ele recebeu. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, são 20 calorias em 1 segundo. Quantas calorias ele vai ter recebido em 5 minutos? Bom, 5 minutos são quantos segundos? Cada minuto são 60, você tem 300 segundos. Bom, aí nós observamos que a quantidade de calor, intuitivamente, nós temos que multiplicar, porque é 20 calorias em 1 segundo e 300 segundos, você quantas calorias ao todo? Então a quantidade de calor, ou quantidade de energia, é potência vezes o tempo. Eu coloquei um T maiúsculo para não confundir com temperatura, tá bom?
Apesar do que, geralmente temperatura, você vem utilizar a letra grega θ, né? Eu coloco um T porque fica relacionado. Então, são 20 calorias por segundo. Em 300 segundos, a quantidade total de calorias vai ser 6.000 calorias. Beleza? Aí o que é que eu faço? Venho aqui, 6.000 calorias. Qual é a massa do nosso corpo? 300. Qual é o calor específico? 0,03. E aqui, temperatura final. Qual é a inicial? 10. Então, vou multiplicar. Vai ficar 300 vezes 0,3. 3 vezes 3, 9. Bota os dois zeros, depois conta duas casas. Então, nós temos aí 9. Só que eu não vou multiplicar pelo parênteses, não. Tá ok? Vou trocar aqui os de lado, os membros. É bem melhor esse 9 que está multiplicando passar a dividir. Então, você vai ter 6.000 dividido por 9. Temperatura final, menos 10, vai ser igual a... Bom, aí vai ocorrer o seguinte. Vamos simplificar 6.000 por 9. Né? Se você quiser facilitar, pode até facilitar, mas na realidade, só uma dica de cálculo aí. Quando você divide 2 por 9, é 0, você vai ter 0,222, 3 por 9, 0,333. Aqui veja que é 6 por 9 vezes 1.000. Então 6 por 9, se você seguir essa propriedadezinha, vai ser 0,6666 vezes 1.000. Multiplicar por 1.000 e deslocar 3 casas. Então você vai ter 666,7, tá bom? E aí está diminuindo, passa a aumentar, 676,7 graus Celsius. Caramba, é uma temperatura muito alta. Significa que esse corpo, nesse forno, chegando a 676 e não derreteu, provavelmente ele deve ser um metal, cuja temperatura que derrete de fusão é alta. Ok? Bom, tá aí nosso probleminha com fonte. Na realidade, o forno é uma fonte térmica, ela fornece energia térmica. Ok? Então temos aí nosso calor sensível, um probleminha, tá certo? Entenda, pessoal, o que é calor específico, o que é capacidade térmica e fica tudo mais fácil, tá ok? Vamos agora, no próximo vídeo, né, para não ficar muito longo, eu vou dividir em vídeos menores, vamos estudar com calor sensível as trocas de calor, ok?